Opa! E aí, tudo bem? Você está na Escola Online, nós estamos na semana 4 de Física e o tema de hoje, temperatura e dilatação. Mas antes de a gente começar a nossa aula, não esqueça de ativar as notificações ou até se inscrever no nosso canal. Está esperando o quê? Vai lá, acompanha a gente também pelo Instagram. Nós também temos um podcast com bate-papo também muito legal. E claro, a melhor plataforma que você possa imaginar, com muita coisa legal e muita novidade vindo por aí. Beleza? Eu sou seu professor Moraes, professor de Física do Escola Online. E a aula já vai começar. É só a gente tocar a vinheta. Alguém toca a vinheta aí para mim, por favor? E aí, pessoal? Beleza? Tudo tranquilinho? Então vamos lá. No módulo de hoje, nós vamos falar a respeito de temperatura e de dilatação linear. Mas antes de começar a nossa aula, vamos lembrar que existe uma diferença entre calor e temperatura. Vamos ver rapidinho? Então vamos lá. Falei que era rapidinho? Então, nossa primeira colocação é a diferença entre calor e temperatura. Exemplo. Se a temperatura do corpo A foi igual à temperatura do corpo B e a temperatura do corpo B foi igual à temperatura do corpo C, logo a temperatura de A é igual à temperatura de C. E aí você vai falar assim, bobagem, você já sabia. Um detalhe importante, se essa condição ocorrer, é porque não existe calor entre os corpos envolvidos. Oi, como é que é? É isso aí. Por que mesmo? Porque o calor sempre vai acontecer quando existir diferença de temperatura entre os corpos. De maneira espontânea, que é o que acontece para nós no dia a dia, ou seja, o calor vai de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Ou de maneira forçada, do de menor temperatura para o de maior temperatura, como acontece na geladeira. Você coloca o alimento dentro da geladeira, que é a fonte fria, e você tem uma máquina para fazer um trabalho que não é espontâneo, retirando energia de dentro da geladeira, que é a fonte fria, e jogando para o meio externo, que é a fonte quente. Então, calor só se manifesta quando existir diferenças de temperatura. Então, é possível dois corpos terem altíssimas temperaturas e não existir calor entre eles? Verdade. Imagine um corpo de 2.500, 3.000 graus Celsius, praticamente temperatura da superfície do Sol. Um de 3.000, outro de 3.000. Legal. Altíssima temperatura e nenhum calor. Para existir calor, tem que existir diferença de temperatura. Então, o calor é uma característica, é uma propriedade que aparece em pelo menos dois corpos envolvidos. E a temperatura é uma grandeza particular do corpo. A temperatura, de maneira muito grosseira, ele dá para você o grau de agitação interna, agitação molecular de um corpo. A gente pensa assim, intuitivamente, quanto maior for o grau de agitação, maior deve ser a temperatura associada ao corpo. Quando você quiser falar a respeito de energia interna no corpo, nós temos uma escala muito legal, que é a escala Kelvin. Você nota que graus Fahrenheit, graus Celsius, graus Remier, graus Rankine, todo mundo vem com uma bolinha para dar para você o grau de agitação. Kelvin não ganha bolinha, Kelvin vai dar para você uma relação direta entre temperatura e energia. Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Então, nosso próximo assunto é o que mesmo? Falar a respeito para você das escalas termométricas. Show? Tranquilinho. Rapidinho, você já sabe que é assim. Já vou montar o quadro para você. Vamos? Então vamos lá. Falei que era rapidinho? Então vamos nessa. Estou representando então para você as escalas termométricas, a que você mais vai utilizar. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Tem outras escalas termométricas? Tem. Aparecem vários exercícios, você pode até criar a sua própria escala termométrica. Como é que você faz isso? Você vai pegar um tubo de vidro bem fininho, vai preenchê-lo com o líquido termométrico. Nós utilizamos normalmente o mercúrio. E aí você vai fazer uma experiência muito simples. Coloca numa panela água e
bota a água para ferver. A água vai começar a entrar em ebulição, entrar em ebulição, entrar em ebulição, e aí você vai notar que, à medida que vai aquecendo, a coluna de mercúrio vai subindo, vai subindo, vai subindo, e quando entrar no estágio de ebulição, ele dá uma estabilizada. É naquele ponto onde a água está virando vapor. Isso é um ponto fixo da água a 1 atm. A gente aprende quando você altera a pressão, os pontos também de ebulição podem ser alterados. Legal? Bom, você pode também fazer o contrário, você pode retirar energia do sistema e quando a água começar a se tornar gelo, começar a produzir os primeiros cristalzinhos de gelo, você vai notar que a coluna também dá uma estabilizada, ela para em determinada posição e aí, até que toda a água vire gelo, a coluna mantém-se sempre constante. Então, os pontos fixos. E nós conhecemos os pontos fixos da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos lá? Você sabe que a água vai entrar em ebulição a 1 atm, a uma temperatura de 100 graus Celsius. E a gente estabelece, tem um outro ponto fixo para o gelo, 0 grau Celsius. Fahrenheit, o ponto de gelo, a gente tem um valor para ele vale 32 graus Fahrenheit. E o ponto de vapor, esse ponto de ebulição 1 atm, vale 212 graus Fahrenheit. Para a escala Kelvin, que você está vendo aqui, ou não está vendo, está meio dando reflexo, né? Peraí. Agora acho que deu para a gente ler aqui, ó. Ficou meio ruimzinho aqui, mas a gente reforça. Então vamos lá. Na escala Kelvin, o ponto de gelo vale aproximadamente 273. E o ponto de vapor, esse ponto de ebulição da água, 1 atm, 373. Legal? Você nota que esse aí não tem o grau de agitação, não tem a bolinha. É a temperatura associada à energia interna do corpo. Bom, o que mais? A gente nota que na escala Celsius é uma escala centígrada, ou seja, centigrada, graduada em 100 partes iguais. Então ele tem de 0 a 100, 100 partes iguais. É uma variação de 100 graus Celsius. De 32 para 212, você tem uma variação de 180 graus. 180 graus Fahrenheit. Se você resolver fazer uma simplificação, dar 2 casinhas para a direita, a conclusão que a gente chega é que a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Legal? De 273 para 373, você também tem 100 partes iguais, mas ela não é chamada de centígrada, ela é chamada de absoluta. Então, escala Kelvin ou absoluta. Só admite valores positivos e a ideia do zero absoluto, que é aquele que, se você não tiver nenhum tipo de agitação, nenhum tipo de energia, a temperatura também será zero. Então, aqui você tem a ideia do zero absoluto como parâmetro de realmente, se não tem energia, não tem também temperatura associada. Então, a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin, que corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Bom de você guardar, também bem facinho de você guardar. Expressão, fórmulas que você de repente vai ter que usar de conversão de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Você vai trabalhar com uma razão de segmento. Segmentozinho grandão, tá pequenininho, pequenininho tá pro grandão. Você já ouviu falar nisso daí, né? Então vamos lá. Vamos chamar isso aqui de Celsius, que é uma determinada temperatura. Essa temperatura aqui é a Fahrenheit. Eles vão ter o mesmo grau de agitação, só que com valores diferentes. E aqui eu vou ter a temperatura em Kelvin. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a seguinte razão. Olha só. Esse pedacinho de cá está para esse pedação de cá. Assim como esse pedacinho de cá está para esse pedação de cá. Quanto mede esse pedacinho? É a temperatura em Celsius menos 0. Não é assim que a gente mede uma régua? De 0 a 5 tem 5, que você faz 5 menos 0. Então, C menos 0, você vai colocar aqui.
C menos 0, que é a temperatura em Celsius menos 0. Como segmentozão de 100 até 0, 100 menos 0. Igual a esse pedacinho, F menos 32, é o de cima menos o de baixo, não esqueça desse menos. E o grandão, 212 até 32, 212 menos 32. Então vai ficar assim, ó, C sobre 100 igual a F menos 32 sobre 180. Dá para cortar os zerinhos, dá para de repente multiplicar ambos os lados por 2, e aí você vai ter a seguinte expressão. Uma delas para a conversão de escala Celsius para Fahrenheit. Você pode escrever assim. C sobre 5, onde C é a temperatura em Celsius que você tem, igual a, por exemplo, a temperatura em Fahrenheit que você quer descobrir, menos 32 sobre 9. Legal? Então, primeira expressão está aqui. Vamos guardar no cantinho com amor. Está indicado aí para você. Falta agora a gente fazer a conversão, por exemplo, da escala Celsius para a Kelvin, que é a que você mais vai utilizar, que é um pouquinho em termodinâmica, estudo dos gases. A gente nunca trabalha a temperatura em Celsius nem em Fahrenheit, a não ser que você queira representar graficamente. Mas em termos de expressão, a gente trabalha muito com energia e a escala termométrica que está associada à energia é a escala Kelvin. Então, vamos lá. Fazendo agora esse pequenininho está para esse grandão. Então, vamos fazer aqui no cantinho que a gente consegue aproveitar. Ó. Então, eu vou ter C menos 0, aqui, sobre 100 menos 0. Assim como K menos 273 está para 373 menos 273. 373 menos 273. Então, aqui você vai ter C sobre 100 igual a K menos 273 também sobre 100. Você notou que esse 100 aqui dá para você simplificar? Ó, mandamos embora. E aí eu vou ter uma expressão que você vai utilizar demais, que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, vamos indicar aqui. E sim, por essa expressão, a gente consegue até identificar... Oh, desculpa, deixa eu botar um pouquinho para cá para você ver. E através dessa expressão, você consegue até identificar e guardar essa tal da temperatura do zero absoluto. Quando você estiver calculando alguma coisa, você sabe que você não vai poder nunca ter temperaturas abaixo de 0 Kelvin. Não tem como, tá? Fisicamente, nós admitimos que não tem nada abaixo do 0 Kelvin. E aí, se você colocar 0 nessa expressão, você vai encontrar a temperatura em Celsius como menos 273. Então, do mesmo jeito que você não vai poder encontrar temperaturas negativas na escala Kelvin, você não vai poder encontrar, então, temperaturas abaixo de 273 negativos na escala Celsius. Fiz uma conta louca aí, Moraes achou menos 312 graus Celsius. Você fez alguma conta errada, refaça, porque o equivalente a zero absoluto é a temperatura em Celsius equivalente a menos 273. Legal? Então vamos lá, pessoal. Atividade 1. Ana Alice, de férias escolares, ganhou uma passagem para os Estados Unidos para que pudesse conhecer e se divertir. Buscando algumas informações locais, ela pesquisou sobre a previsão do tempo. Muito bem, Ana Alice. Que marcava uma temperatura próxima de 41 graus Fahrenheit. Lembrando que o 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Baseado nessa informação, Ana Alice começa a preparar as malas. E nelas são colocadas shorts, camisetas e demais roupas leves, chinelos e sandálias. Ana Alice acertou na escolha de suas vestimentas? Justifique a sua resposta. Então vamos lá. O ideal é que a gente faça a conversão de escala Fahrenheit para Celsius para ter um valor exato. Então, sendo a temperatura em Fahrenheit igual a 41 graus, vamos jogar na expressão. Então, Celsius sobre 5, que é a temperatura que você quer descobrir em Celsius, é igual a temperatura em Fahrenheit, 41 graus, menos 32 sobre 9. Substituindo
41 graus Fahrenheit no seu devido lugar, você vai ter 41 menos 32. 41 menos 32, você vai obter 9. E 9 dividido por 9, você vai obter 1. Então, a temperatura em Celsius que a Analice vai encarar na sua viagem será de 5 graus Celsius. Eu acho que a Analice não acertou na escolha da vestimenta. Ela deve passar um pouquinho de frio. Vamos para a atividade 2? Na atividade 2, ele fala que a temperatura de fusão do nitrogênio é de menos 210 graus Celsius, do cloro menos 101,5 graus Celsius e da água de 0 graus Celsius. Determine essas temperaturas de fusão na escala absoluta, na escala Kelvin. Lembrando que na escala Kelvin não admite valores negativos e a gente já chama inclusive de absoluta. Então vamos lá. A expressão de conversão da temperatura Celsius para Kelvin é pegar a temperatura em Celsius dada e somar a 273. Então, somando menos 210 mais 273, você obtém 63 Kelvin para temperaturas de menos 210 graus Celsius. Para a temperatura de menos 101,5 graus Celsius, utilizando a expressão e substituindo corretamente. 273 menos 101,5, você vai obter 171,5 Kelvin. E por último, muito conhecido, se a temperatura for de 0 graus Celsius, ao somar 0 mais 273, você encontra 273 Kelvin como valor, referência de 0 graus na escala Celsius. Atividade 3. Você pode notar que um pedreiro, ao assentar uma cerâmica, deixa pequenos espaços entre as cerâmicas, chamados de frestas de dilatação ou juntas de dilatação. Analogamente, uma linha férrea, os trilhos são formados por barras de metal, e entre essas barras existem também espaços vazios, denominados frestas de dilatação. Baseado em seus conhecimentos, explica o motivo da existência desses espaços vazios. A gente entende que à medida em que você pode ter uma variação de temperatura brusca, as barras de ferro, por exemplo, do trilho de trem, vão aumentar de comprimento em ambos os lados e elas podem empenar e certamente pode provocar acidente. No caso da cerâmica, ela pode rachar. Então vamos montar uma resposta bacaninha. As juntas ou frestas de dilatação corresponde ao espaçamento deixado entre elementos no sistema, uma construção, uma via férrea, para que a expansão térmica seja possível, garantindo assim mais flexibilidade à obra, já que os materiais, seja cerâmica ou metal, dilatam com calor e contraem-se com frio. Legal? Atividade 4. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico, uma variação de temperatura muito grande do que o vidro comum. Por quê? Possui alto grau de rigidez? Será que ele aguenta mesmo pancada? Será que ele tem baixo coeficiente de dilatação térmica ou alto coeficiente de dilatação térmica? Alto calor específico. Não é calor específico porque a gente não cita a variação de temperatura associada. E é mais maleável que o vidro comum. Muito estranho essa. Então vamos imaginar o seguinte, que toda vez que você tem uma dilatação, você tem um esforço mecânico que você exerce sobre o corpo. Então, a variação de temperatura gera uma dilatação equivalente a um esforço mecânico. E se esse esforço mecânico for muito grande, o vidro não consegue acompanhar a variação de temperatura e ele acaba quebrando. Então seria interessante que ele variasse o menos possível. Então, para variar menos com a variação de temperatura, ele tem que ter um baixo coeficiente de dilatação térmica. E aí, você tem como alternativa correta, letra B. Mas vamos escrever isso. O vidro Pirex resiste melhor às mudanças de temperatura do que o vidro comum, porque ele tem menor dilatação ou contrações, e que implicam em forças menores esforço mecânico. Só para você ter uma ideia, o coeficiente de dilatação térmica do vidro, esse do tipo Pirex, é 30% menor que o vidro comum. Que nisso o vidro comum ocorre que acaba quebrando. No entanto, no choque térmico, o material que tiver menor coeficiente de dilatação será o mais resistente, uma vez que ele vai ter menor dilatação e assim não compromete a sua estrutura. Alternativa correta, letra B. E atividade 5, ele fala que você tem uma barra constituída de um material cujo coeficiente de dilatação térmica é 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, ou grau recíproco, que a gente chama.
A 0 graus Celsius você tem um comprimento, é o comprimento inicial, de 2 metros. Ao ser aquecido, até a temperatura de 150 graus Celsius, o seu comprimento aumenta. Normalmente essas variações de comprimento são bem pequenininhas mesmo. E essa dilatação é chamada linear porque a gente só está estudando a variação de comprimento, apesar de toda a dilatação ser volumétrica, aquela que está mais chamando a atenção da gente é a variação de comprimento. E a pergunta dele é qual a dilatação linear sofrida pela barra. Anotando o comprimento inicial, a variação de temperatura de 0 a 150 foi 150, coeficiente de dilatação linear, que eu chamei de alfa, qual vai ser o ΔL? ΔL é a dilatação linear. E para isso, vamos utilizar a expressão variação de comprimento ou dilatação linear, é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Substituindo, comprimento inicial 2, o coeficiente de dilatação 2,5 vezes 10 a menos 5 e a variação de 150 graus Celsius, temos, então, uma variação de comprimento equivalente a 750 vezes 10 a menos 5 metros, ou ainda 0,075 metros. Essa aí é a dilatação linear. E o que ele pede para a gente na letra B? Vamos lá? Na letra B ele pede qual o comprimento da barra 150 graus Celsius, ou seja, o comprimento final. A gente sabe que a variação de comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Sabendo, pelo último item que nós fizemos, que a variação de comprimento foi de 0,075 e o comprimento inicial foi 2 metros, basta então somar o comprimento inicial com a variação de comprimento, que nós vamos encontrar 2,0075 metros. Beleza? Esse meu beleza pega, hein? Então vamos lá. Gostou da aula? Então não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, acompanhar a gente. Se você não se inscreveu, inscreva-se e indique os coleguinhas. Ô gente, olha, o PET está muito maneiro lá no Escola Online. Vamos ajudar o pessoal a chegar a 60k. É isso aí. Conto com você no 60k. Eu sou Moraes, seu professor de Física do Escola Online e espero vocês nas próximas semanas. Beijão para vocês. Fiquem bem.